Olá pessoal, então esse aqui é um vídeo que eu estou produzindo para os alunos do primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade da América. É um vídeo que eu vou explicar como levar uma topografia de AutoCAD para o Revit, né? Transformar ela em 3D. Como eu sei que alguns alunos estavam com alguma dificuldade, então eu vou fazer esse vídeo para poder justamente eles terem um passo a passo, poderem consultar a hora que vocês precisarem, tá? Então, nesse caso, a gente não está simplesmente levando uma topografia do AutoCAD para o Revit. Aqui, o que acontece? Cada aluno precisa escolher um terreno, uma área onde vai fazer esse monumento urbano. Então, eu passei para todo mundo, né, esse AutoCAD aqui com a topografia da cidade de Foz do Iguaçu inteira. E a gente não precisa levar isso tudo, porque se você tentar levar a topografia inteira, o projeto vai ficar enorme, você não vai conseguir trabalhar e o Revit vai inclusive ter dificuldade em importar tudo. Ele vai conseguir, mas vai demorar bastante e só vai gerar trabalho à toa para você. Então, o que eu vou mostrar aqui é como selecionar a região que vocês querem exportar, no caso do terreno de vocês, importar isso no Revit e transformar isso em topografia 3D. Então, para início de conversa, temos que achar o nosso terreno. Eu vou pegar um terreno aqui aleatório, de um dos alunos, no caso, né? Vou pegar aqui essa rotatória que leva para a Argentina, que é ali na Avenida das Cataratas, porque é mais prático, então um desenho mais lindo. Então, para início de conversa achamos aqui. Como é que a gente vai demarcar? A forma mais prática para vocês entenderem isso é usando a ferramenta retângulo, que é essa que aparece aqui em cima à esquerda, ó, rectângulo, tá vendo? Vocês podem digitar o comando ou vocês podem clicar aqui simplesmente e selecionar o que vocês querem. Eu sempre sugiro selecionar uma área maior do que a que vocês vão utilizar, até para ficar uma topografia maior, vocês terem uma visualização melhor do terreno de vocês. Reparem que quando eu coloco aqui o mouse, vou passando sobre as linhas, ele vai marcando essas linhas tracejadas em verde e alguns quadradinhos. Isso aqui é o snap do AutoCAD. O que ele faz? Ele sempre vai tender a pegar o mouse em pontos que já existem. Caso se incomode um pouco vocês podem apertar a tecla F3 do seu teclado, que ele vai parar de fazer isso, tá? Mas se não, vocês podem continuar usando tranquilamente. Então, eu vou primeiro criar um retângulo aqui, olha. Eu clico num ponto e clico no outro, criei um retângulo. Lembrem-se que no Revit a seleção é feita clicando e arrastando, enquanto que no AutoCAD a seleção é feita clicando num ponto e clicando no outro. Senão ele vai fazer uma seleção personalizada e não vai ficar muito legal. Então, para eu conseguir visualizar um pouco melhor esse quadrado aqui, esse retângulo que eu criei, eu vou clicar em cima de um deles, dele aqui, tá vendo? Ele está em cinza, um cinza escuro na verdade, ó, você clicar em cima dele e eu vou mexer na propriedade dele, que normalmente aparece aqui na esquerda. Mas para quem não está vendo, que nem eu, por exemplo, não estou vendo agora, eu vou clicar com o botão na direita do mouse, em cima, para abrir essa barra de propriedades, e eu vou clicar aqui embaixo em propriedades, tá vendo? Isso vai me abrir essa janelinha aqui na esquerda. Então vocês podem ver que aqui em Color, né, o primeiro item de todos, que está o by layer, ele está esse cinza escuro. Eu vou selecionar e vou colocar Yellow, por exemplo. Isso aqui é apenas para poder facilitar a minha visualização. Entende? Agora fica muito mais fácil enxergar a marcação que eu estou utilizando. Então, o que acontece? Isso aqui eu só fiz a marcação. Só que o AutoCAD, quando a gente vai exportar ele para o Revit, ele tem um problema que é o seguinte: ele não, mesmo que eu apague todos os elementos que não me interessem, só deixe essa área que me interessa, ele mesmo assim vai guardar elementos ocultos que vai acabar fazendo com que a importação seja um arquivo muito maior do que ele realmente é. Então, para garantir que vocês vão ter um desenho em AutoCAD limpo, só com os elementos que vocês querem de fato levar, a melhor forma de fazer isso é usando o comando wblock. Como é que a gente faz isso? Olha, ele não tem um botão para selecionar, então nós temos que digitar esse comando. Repare aqui embaixo, olha, wblock. Olha aqui embaixo, está vendo? Wblock. Selecionei ele, posso apenas apertar Enter e selecionar, ele vai me abrir essa janela daqui. Essa janela é a que eu tenho que selecionar aqui. Ali nessa parte de objetos, tá vendo? Select Object, tem um botãozinho, eu vou clicar nesse botão e ele vai me permitir selecionar os objetos que eu quero
exportar para um novo arquivo de AutoCAD, um arquivo limpo. Então, eu vou pegar agora e vou selecionar tudo que está dentro, na verdade um pouco por fora também, né, desse meu retângulo amarelo aqui. Lembrando que, tanto no Revit quanto no AutoCAD, tudo que eu seleciono da esquerda para a direita, como eu estou fazendo agora aqui, ele vai selecionar apenas aquilo que estiver inteiramente dentro da minha seleção, tá vendo? Não vai selecionar tudo. Agora, se eu selecionar da minha direita para a esquerda, reparem que ele vai selecionar tudo que a minha seleção tocar. Então, não necessariamente apenas o que ela engloba, mas tudo que ela toca. Então, vou selecionar uma área um pouco maior. O motivo de selecionar uma área um pouco maior do que o retângulo é para pegar esses pontinhos aqui, não sei se vocês estão vendo, mas são os pontos de nível. Então, são os pontos que definem a nível de elevação de cada região. Então, olha, vou clicar daqui até aqui mais ou menos. Repare que ele vai selecionar alguns elementos a mais, não tem problema, olha, selecionei aqui, mas compensação não vai pegar o desenho inteiro, apenas o que está adjacente. Com ele selecionado, eu aperto Enter. Ele vai me voltar para essa telinha daqui, para essa janela. Feito isso, eu só seleciono onde eu quero salvar o meu novo arquivo. Então, nesse caso, vou colocar aqui nessa pasta, que é a pasta que eu já criei para os alunos, né? Eu vou colocar aqui dentro. Aqui, e vou colocar um topografia teste. Eu já tenho um modelo, então vou colocar topografia teste. Enter. Está tudo certo, ó, as unidades inseridas em metros, então a configuração das unidades está correta. E vou dar um OK. Pronto, ele acabou de exportar minha topografia. Se eu for lá no meu arquivo, olha, topografia teste, está aqui. Então vamos abrir essa topografia agora. Olha, quando eu abro esse arquivo, topografia teste, repara que ele trouxe algumas linhas a mais, porque foi tudo que a seleção tocou, mas ele não trouxe a cidade inteira. Entende? Eu faço isso para garantir que eu pego todos os elementos que são interessantes para mim. Então, como é que a gente faz agora para se livrar desse excedente que não nos interessa? A gente tem que usar a ferramenta Trim. Se alguém estiver usando o AutoCAD em português, seria a ferramenta Aparar, nesse caso. Então, como é que a gente pode fazer? Aqui em cima, selecionando, olha, essa janela é Trim, tá vendo? Ou simplesmente digitando Trim, ó, T-R-I-M, ó, Trim. Selecionei ela. Como é que ela funciona? Ela vai cortar tudo que ela vai no caso, excluir tudo que eu selecionar, mas que o meu objeto modelo estiver cortando. Então, vamos selecionar nosso objeto modelo aqui inicialmente. Só um instante que deu uma leve travada aqui. Ó. Vou selecionar o que? Aquele meu retângulo. Para isso eu criei ele. Olha. Selecionei o retângulo. Aí eu vou apertar Enter. Eu posso selecionar mais de um elemento para servir como objeto modelo, mas nesse caso eu quero apenas esse retângulo. Selecionei ele, apertei Enter. Agora eu preciso selecionar tudo que eu quero excluir. Então vou dar um zoom aqui só para a gente ver melhor. Se eu colocar o mouse aqui em cima dessa linha vermelha, repara que olha, ela fica cinza. Mas ela só fica cinza a partir da minha seleção para baixo, que é onde eu estou tocando ela. Então ela vai excluir essa seção. Se eu colocar o mouse para a parte de cima, ó, repara que ela vai ficar cinza só em cima, mas não embaixo. Então é essa a seleção que ele vai retirar. O mesmo vale para essa, o mesmo vale para essa. Então eu vou selecionar tudo que, olha, aqui ó, essa linha que está roxinha aqui, quando eu passo o mouse assim, como é que ela fica cinza. Então ele está me indicando que isso aqui é o que ele vai cortar fora. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu não preciso clicar elemento por elemento, até porque demoraria muito. Mas eu posso fazer aquela seleção, lembrando, da direita para a esquerda, tudo que tocar ele seleciona, e da esquerda para a direita apenas que ele englobar completamente. Então, ó, da direita para a esquerda, eu vou fazer isso daqui. Ó, repara como várias linhas ficaram cinzas. Quer dizer que ele está cortando fora. Aí eu vou fazer aqui para cima também, olha. Para cá. Vou fazer mais uma vez para cá. E vou fazer mais uma vez aqui embaixo, assim. Dessa forma. Mas o que acontece? Ele não tirou tudo. Por que isso acontece, na verdade? Porque ele só vai cortar aquilo que estiver cortando a minha seleção.
Então, por exemplo, esse retângulo aqui, quer dizer, esse formato aqui, ele não, essa minha seleção em amarelo, ela não está cruzando. Logo, ele não vai conseguir cortar. Então, ela tem que excluir na mão. Ah, mas esse pedacinho aqui que não foi excluído? Porque certamente quando eu for fazer aquela seleção aqui, eu acabei não tocando nela, entende? Então é só a gente cortar ela agora, não tem problema. Mas inicialmente vamos tirar esse pedaço grande que não me interessa. Ó. Basta selecionar e deletar. Ó, selecionar e deletar. Tá vendo? Nada disso aqui está sendo cortado para a minha linha amarela. Ó. Tá vendo? Esse aqui também não, se a gente parar para olhar. Ó, olha como é que está aqui a linha amarela. Ó. Então, esses aqui eu tiro na mão. Se eu quiser aparar esse pedacinho aqui, não tem necessidade, eu posso voltar a usar o trim. Olha. Trim. Seleciono meu objeto modelo, que eu vou estar cortando. Enter. E, tá vendo? Eu excluo esse daqui. Essa pontinha aqui restou. Posso fazer o mesmo esquema para cá. Ó. Cortei fora, tá vendo? Não restou mais ninguém na prática. Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Esses aqui são os pontinhos de nível, tá vendo essas setinhas para baixo? São os níveis de elevação da minha topografia. É com base neles é que eu vou montar a topografia em 3D. Eu posso também fazer para as curvas de nível, mas eu posso também usar os pontos. Essa linha vermelha aqui é uma linha de uma curva de nível. Então, por exemplo, agora que eu estou com essa janela de propriedades aberta aqui na esquerda, repara o seguinte, olha, vou selecionar apenas essa linha vermelha. Selecionei, olha que ele vai me dizendo, a cor é essa vermelha by layer, e a layer que ela se encontra é na layer curva mestra, 530 curva mestra. Isso quer dizer que ela é uma curva de nível. Só que o que acontece? Quando a gente vai importar isso no Revit, é preciso que a linha esteja configurada com a sua elevação. Como é que a gente vê isso? Quando ela vem como 3D Polyline, como está escrito aqui, olha, 3D Polyline, você vai ver que aqui na parte de geometria vai ser o Vertex Z, tá? Mas se eu tivesse querendo uma polyline comum, por exemplo, só vou criar uma aqui para ter uma noção. Ó, e vou selecionar ela, ó, polylinha comum, tá vendo? Lá em geometria seria o campo elevação. Então, o que acontece? Essa minha curva de nível aqui, ela não está com o meu vértice Z, que no caso representa a elevação, né, configurada. O que isso vai significar? A hora que eu tentar usar criar a topografia a partir dela, ele não vai criar nada. Ele vai criar um plano reto. Entende? Porque se não está configurado, o Revit não vai conseguir entender. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui uma setinha dessas aqui. Olha. A setinha que ela está aqui é a layer pontos cotados, que é um ponto de nível. É um bloco de referência. Agora, repara que em geometria, a posição Z, 178.8, é o mesmo que está indicado aqui em texto. O que isso quer dizer? Que esse ponto de nível aqui, esse ponto cotado, ele está a 178 metros e 80 centímetros de altitude, ou seja, de altura. Então, esse elemento está configurado corretamente. Então, o que acontece? Se ele está configurado corretamente, é ele que eu vou ter que utilizar para criar a topografia em 3D. Porque ele, quando jogar ele no Revit, ele vai ser exibido em uma elevação diferente do plano inicial. Tá? Então, o que é importante a gente ver é o seguinte. Qual é o nome dessa camada? Pontos cotados. Ó, número 521, pontos cotados. Só que eu sei que, olha, por exemplo, isso daqui já está como 522 pontos intervias. O que isso quer dizer? São normalmente os pontos que ficam aqui nas vias principais. Essa aqui é a Avenida Cataratas, está vendo? Então, são os pontos que cortam basicamente as intervias. Então, isso é importante que, na hora que eu for importar isso no Revit, eu preciso selecionar as camadas, ou seja, as layers, que eu vou utilizar como referência. Então, mais à frente, vocês vão ver, na hora que eu mandar importar, ele vai me abrir todas as layers que existem nesse arquivo de AutoCAD especificamente. E aí eu vou ter que selecionar assim, quem que eu quero usar como referência para a topografia e qual que eu não vou querer utilizar. Então, por exemplo, essa aqui que olha, limite de propriedade, eu não vou marcar ela, porque ela não vai me interessar. Só vou marcar o 521, que é o pontos cotados, e eu vou marcar o 522, que é pontos intervíos. A gente já vai ver isso. Então,
basicamente isso aqui é meu arquivo de AutoCAD, tá vendo? Eu vou salvar ele agora. Já configurei, já limpei, já tirei tudo que não me interessava. Olha, eu posso tirar um zoom, tá vendo? Ele tá bem limpinho, tá bem interessante dessa forma. E já está pronto para eu poder importar ele no Revit e começar a criar minha topografia. Então agora vamos lá no Revit. Então, abri o Revit, eu vou estar aqui. Eu sugiro vocês utilizarem esse template padrão que eu passei para vocês, porque ele já está mais bem configurado que o template que já vem do Revit, que eu pessoalmente não gosto, acho ele pouco funcional e não adequado aqui para os projetos do Brasil. Então esse aqui já está mais certinho para vocês. Então vamos lá, clique lá, vamos criar um novo arquivo a partir desse template. Aí ele vai abrir aqui, vamos lá. Ó. E o que vocês vão ter que fazer? Quem estiver usando esse template vai ver que eu tenho uma casinha criada ali já, um bloquinho na verdade, só para eu ter uma referência no meu plano de altitude, tá vendo? Que é esse carinha daqui. Ele só serve mesmo para poder ter como referência, depois a gente vai deletar ele. Mas inicialmente vamos trazer o AutoCAD para cá. Então eu vou lá na aba Insert, olha, Insert. Eu sugiro sempre vocês, tem duas formas de importar o AutoCAD. Eu linkar um arquivo de AutoCAD ou apenas importar o AutoCAD. A diferença é que eu importar o AutoCAD, eu trago ele uma vez para cá e pronto, acabou. Quando eu linko o AutoCAD, o que acontece? Ele fica vinculado ao arquivo externo, que nesse caso aqui é o topografia teste, que é esse cara daqui. E o que isso vai acontecer? Como ele vai estar vinculado, toda vez que eu ver que eu estou mexendo no arquivo, eu ver, poxa, tive que fazer alguma alteração lá no AutoCAD, como por exemplo, algum ponto de elevação estava na camada errada, ou estava configurado errado, e eu tenho que acertar, eu posso apenas acertar e depois vir aqui e atualizar o meu vínculo, então ele vai atualizar automaticamente o arquivo AutoCAD dentro do próprio Revit, tá? Por isso que eu sempre acho bacana vocês usarem um link CAD ao invés de import CAD. A menos que seja algo muito pontual, então não tem necessidade. Mas vamos lá, link CAD. Cliquei, vamos achar lá a pastinha. Ó. Isso aqui, para quem não entendeu o que eu fiz, é o seguinte. Como eu aqui já tenho a pasta aberta de onde está a topografia, eu posso copiar esse caminho aqui em cima. Ó. Repara que se eu ficar clicando aqui assim, ele vai me levar de pasta em pasta. Mas se eu clicar aqui nessa pastinha branca da direita, ó, dessa barrinha, ele vai me colocar o caminho que eu posso copiar esse caminho. E aqui na minha tela do Revit, quando eu tenho que procurar lá a pasta, onde que está a pasta, eu tenho que sair procurando, rodar de pasta em pasta, é bem chato. Eu posso aqui no File Name, tá vendo? Colar esse caminho. Quando eu colo, dou um Enter, ele vai me levar direto para aquela pasta. Então, é uma questão de praticidade apenas. Tá? Então, eu cheguei na minha pasta e achei aqui, ó, topografia teste. Olha lá. Eu clico em cima, tá vendo? Me traz o modelinho aqui da direita. Já estava tudo toda configurada, as unidades são certas, então é clicar e dar abrir. Aí vai me trazer para cá. Olha que interessante, aqui como é que ele trouxe. Reparem duas coisas. Primeiro essa casinha que eu coloco aqui, eu deixo lá proposital para se eu tenho que importar alguma topografia, por exemplo, eu sei se ela vai estar na escala correta ou não. Então dá para ver muito bem que ó, isso aqui tem uma porta, tem uma janela aqui, então dá para ver que não é uma construção completamente sem noção. Em relação àquela minha rotatória aqui da Argentina, ele está numa posição bem adequada, de modo geral. Ela não está numa escala bem adequada. Ou seja, ela trouxe na escala correta, entende? Às vezes pode acontecer de vocês pegarem um arquivo AutoCAD que não está bem configurado, e quando vocês trouxerem a topografia, ela aparecer pequenininha em relação a essa construção. Isso quer dizer que a escala está errada, então vão precisar acertar a escala nesse caso, tá? Mas se se tiverem dúvida, eu posso mostrar no próximo vídeo. Então, ok, eu trouxe a topografia para cá e reparem o seguinte, olha. Eu tenho as minhas curvas de nível aqui, olha. Inclusive as curvas aqui da estrada, que a gente representando a rodovia, né, a estrada. E aqui em cima tem esse monte de pontinho, reparem, parece uma nuvenzinha aqui em cima. O que são esses pontinhos? São exatamente as cotas de nível. Lembra que eu falei que a curva de nível não estava configurada, mas os pontos que são essas cotas estavam. Então, é isso que acontece. Ó. Olha lá as setinhas. Todas elas estão aqui. Então, é com elas que eu vou criar a minha nova topografia. Ó, se eu olhar aqui, perfeitamente perpendicular
na horizontal, repara como é que forma uma nuvenzinha. É assim que funciona a topografia. Então, estou com ele importado. O que a gente vai fazer agora? Eu vou aqui na aba Massing on Site, né? Ou, se não me engano, Massa e Terreno em português, no Revit em português, e vou clicar aqui em Topo Surface, que é topografia. Eu clico, aí ele vai me perguntar como é que eu quero criar a topografia. Eu posso criar na mão, criando ponto por ponto, mas nesse caso, já que nós trouxemos um AutoCAD que já está pronto, as curvas de nível, vou clicar aqui, ó, Create from Import. E vou selecionar a primeira opção aqui, ó, Select Import Instance, ou seja, selecionar uma instância que já foi importada, que nesse caso esse AutoCAD que está aqui na frente. Então, ó, cliquei nela, e quando eu passar o mouse em cima, repara que ele me mostra a seleção, tá vendo? Da topografia, do arquivo de AutoCAD que foi criado. Então, ó, cliquei em cima para selecionar. Aí lembra que eu falei que ele vai te mostrar todas as layers que existem no arquivo de AutoCAD? Então, aqui estão todas elas, tá vendo? Se eu não tivesse usado aquele comando wblock para criar um novo arquivo com apenas os elementos que eu queria, aqui teria uma listagem muito maior de layers, que não me interessam nesse caso. Então, lembra que eu falei? Se eu me interessa que é o 521 e 522. O que eu vou fazer então? Eu vou desmarcar todos, tá vendo? Check None, e vou marcar apenas 521 e 522. Então, ele vai criar a topografia com base apenas nessas camadas. Ó, ok. Repare que ele já criou aqui uma topografia, tá vendo? Esse marronzinho. E reparem que essas curvas, essas linhas todas aqui, representam as curvas de nível que foram criadas com base nesses pontos. Olha, feito isso, eu vou clicar aqui para dar no OK, no Vzinho verde, né? Para finalizar minha topografia. Pronto, ela está criada inicialmente, ela foi criada em 3D. Aí o que a gente vai fazer? A gente pode só mudar um pouquinho a camada dela para ela ficar um pouco mais bonitinha, se for o caso, até mais visível, porque o marrom está muito escuro e às vezes pode atrapalhar. Então, ó, vou selecionar ela e aqui, olha, na minha janela de propriedades, assim. E para quem não está vendo a janela de propriedades, vamos supor que vocês estejam vendo assim. Não estou vendo nada, na verdade. Eu não tenho nenhuma janela, então eu vou aqui na aba de vista, tá vendo? View. E aqui no final, olha, eu vou ter esse botão User Interface, que é a interface do usuário. Quando eu clico, ele vai mostrar os elementos que estão sendo exibidos ou não. Então, o que a gente tem que usar sempre? Esse aqui, Project Browser, que é o navegador do projeto, e esse Propriedades aqui. Então, eu vou marcar esses dois, olha, aí vai me exibir as minhas propriedades aqui e o meu navegador de projetos. Provavelmente para vocês vai aparecer uma coisa diferente. Por exemplo, vai estar assim, solto. Então, o que acontece? Eu posso arrastar essa janela daquela que eu quiser. Posso colocar uma para cada lado, por exemplo. Mas como eu estou trabalhando no notebook, eu gosto de colocar elas no mesmo lado, para ter uma área de visualização maior. Olha. Então, vou clicar aqui na janela, vou arrastar ela. E reparem que, ó, quando eu coloco aqui, ele vai mostrar o que vai acontecer. Olha, se eu colocar assim, ele vai me dividir essa coluna da esquerda em duas partes. Só que eu acho que fica muito pequeno. Eu gosto de deixar da outra forma, quer ver? Olha, aqui eu posso deixar assim, curtinho. Mas se eu for mexer no mouse para cá, repara que uma delas vai aparecer como se fosse uma abinha ali embaixo. Ó, quando eu solto, tá aqui, olha. Eu posso mexer de uma janela para outra a partir de abas, tá vendo? Então vamos lá. Com a aba de propriedades habilitada, eu vou clicar aqui na minha topografia e vai aparecer isso daqui, olha, materiais e finalizações. No material que está pela categoria, eu vou clicar aqui, olha, tem esse botãozinho pequenininho com 3 pontinhos, e ele vai me abrir uma janela de materiais. E essa janela eu vou escolher um novo material para ser aplicado sobre essa topografia. Como eu estou usando aquele template que eu passei para vocês, se eu digitar aqui terreno, por exemplo, aqui em cima na busca, ele vai me trazer algum tipo de terreno. Eu vou colocar o terreno grama, porque vai ficar tudo verde, fica mais fácil de visualizar. Não se preocupem com essa mensagem de erro, ela sempre aparece, então pode dar OK e ignorar ela. E pronto, minha topografia já está verdinha, está mais fácil de visualizar. Só que o que acontece? Vocês têm a topografia, mas e cadê a estrada?
Como é que eu vou saber onde está a estrada nessa história toda? Para a gente fazer isso, nós vamos ter que criar uma sub-região. Então, como é que a gente vai ter que criar a sub-região? Para início de conversa, a gente vai criar ela baseado aqui nessas linhas de baixo. Mas reparem que a minha topografia está muito acima do meu nível térreo, já criado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na navegador de projetos, tá vendo? Na abinha, ó, troquei, tá vendo? Nessa aba daqui. E vou na vista, na planta de térreo. Ó, cliquei aqui térreo. Ele vai me abrir aqui. Ó, vai me abrir exatamente aqui. O arquivo de AutoCAD foi importado. Tá vendo? Ó, tá aqui a casinha que eu criei, aquele modelinho lá, tá vendo? Essa aqui. Vocês não estão vendo a topografia aqui, nessa planta baixa. Por quê? Essa planta é a planta do nível térreo, que é 0 metros de altitude. Se a gente for olhar aqui os pontos de nível, tá vendo? Eles foram criados a quase 180 metros de altitude, entre 170 a 180 metros de altitude. Logo, na minha planta baixa, que é no nível 0, não vou conseguir visualizar. Mas isso não tem problema. O que a gente vai fazer agora é criar a sub-região para o nosso projeto. Então, o que a sub-região faz? Olha, vamos lá. A aba Messing and Site novamente, olha, onde eu criar a topografia, eu vou ter aqui a opção, sub-região, tá vendo? Essa sub-região, eu vou criar um desenho, na verdade, e toda a topografia que essa sub-região cruzar verticalmente, falando, né, ela vai criar uma área diferenciada. Então, na prática, eu vou pegar como se estivesse pegando a topografia, dividindo ela em pedaços e só mudando o material daquela área. Ou seja, eu vou trocar aquele material, vou chamar de asfalto, por exemplo, e isso vai se tornar minha rua. Então, olha, sub-região. Aí, por que eu estou desenhando essa sub-região aqui e não lá no 3D? Porque aqui é muito mais fácil, eu consigo visualizar exatamente as ruas, tá vendo? Fica mais fácil de eu criar isso. Então, as ruas, o que acontece? Eu posso tentar criar, olha, quando eu clico aqui em sub-região, repara, criando no modo de edição de sub-região, tá vendo? Ele parece aqui o X e o V para finalizar, tá vendo? E aqui tem as ferramentas de desenho. Eu posso tentar fazer isso na mão, o que eu não aconselho, porque demora muito, ou posso utilizar essa última ferramenta que tem aqui, que é Pick Lines. No Revit em português, acho que é selecionar linhas, tá? Acho que está bem literal essa tradução. O que essa ferramentinha faz? Tá vendo? Eu tenho linhas retas, retângulos, polígonos, círculos, curvas e por aí vai. Mas essa Pick Lines, o que ela faz? Tudo que eu passo o mouse em cima, tá vendo? Ela vai me permitir fazer aquela linha. Eu não preciso criar a linha de uma ponta a outra. É só passar o mouse em cima, olha. Ele vai me criando linha a linha. Então começa a criar o perfil da minha rua. Só que assim vai demorar muito. Tem um truquezinho que é ótimo, que é o seguinte, eu vou com essa pick line marcada, né? Eu vou passar o mouse em cima da linha e vou apertar a tecla Tab do meu teclado, aquela que fica lá na esquerda em cima, ó. Quando eu aperto a tecla Tab com o mouse sobre uma linha dessas, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar todas as linhas daquela sequência. Então, por exemplo, se eu pegar essa curva daqui, olha, essa curva de nível, se eu quisesse colocar ela, ó, apertei Tab, olha o que ela faz. Eu pegar o retângulo, por exemplo, olha o que ele vai fazer. Então, isso aqui é um truquezinho que facilita muito a nossa vida, olha. Então, eu vou criar uma linha aqui. Aí, o que acontece também é o seguinte, vocês podem ter algumas dificuldades que vocês vão ter que interpretar o que é a linha das ruas e o que não é. Olha, isso aqui é uma. Olha que facilidade, ó. Tab. Criei. Aqui tem mais uma. Ó. Acabei de criar mais uma para cá. Aí aqui ele faz uma voltinha por dentro, tá vendo? Faz uma. Aqui eu vou fazer outra. Aqui eu vou fazer outra. São os perfilzinhos da rua, tá vendo? Ó. Aqui mais uma. Aqui, ó. Tem mais outra. Deixa eu ver aqui. Às vezes ele pode ficar meio chato. Olha, nem sempre o tab funciona. Às vezes ele te decepciona um pouco. Então, quando ele te decepciona um pouco, você não tem muita escolha senão fazer isso na mão.
O que é muito chato, mas paciência faz parte. Aqui o perfil da rua eu peguei correto, ó, vamos só acompanhar até o final. Às vezes, essas linhas elas vêm erradas também, tá? Então a gente tem que ter paciência também até para poder consertar as linhas que vêm do próprio AutoCAD, tá vendo? Então, por exemplo, essa linha ela veio para cá, não é bem aí, não é bem por aí. Na verdade, ó, ela vem para cá e tem mais uma pontinha aqui ainda. E vamos fazer esse triângulo aqui que ficou faltando, ó. O tab nesse caso não está funcionando. Então, às vezes, eu vou ter que fazer assim, ó, na mão. Infelizmente, podem ver que ó, demora muito mais do que a forma como eu estava fazendo. Aí vocês vão perguntar, por que isso acontece? Eu vou te falar, não faço ideia. Porque tem coisas que acontecem que são erros de configuração do próprio programa. Às vezes erros de configuração que vem do próprio arquivo de AutoCAD também, se é possível que aconteça, tá? Então, vamos lá. Estou criando aqui o restante das linhas. Só que, como está falando de rua, o que acontece? Eu não posso apenas desenhar linhas, eu preciso fechar o perfil. Como é que a gente fecha o perfil? Ó, aqui está fechado, perfeito. Eu não posso ter linhas soltas, então essas linhas, por exemplo, aqui, ó, vão ter que sair. Ó, tirei aqui e tirei aqui também. Tirei até demais, na verdade. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e voltar com ela. Ó, vou tirar essa daqui. Só que eu preciso fechar esse perfil. Eu não posso com essa aberturinha ou linhas pontas soltas. Eu preciso usar a ferramenta do Trim. Ó. Que, assim, o Trim, para quem não conhece aqui no Revit, ele fica aqui na aba de modificação, né? E vai até aqui, olha, Trim, tá vendo? Eu vou clicar aqui e, ó, usar dessa forma. Pronto, ele vai juntar. E aí é preciso fechar o perfil aqui, tá vendo? Então eu vou criar uma linha daqui para cá, para fechar o perfil da minha rua. E vou precisar fazer isso em todas as pontas. Olha, preciso fazer aqui, preciso fazer aqui. Reparem que nesse caso aqui eu não criei o perfil aqui no meio. Por quê? A rua ela vem aqui e aqui vem uma outra rua. Isso aqui é um canteiro central. Logo, esse canteiro central não pode fazer parte da rua. Por isso que o perfil não fecha por ele. E lá no outro lado também preciso fechar esse perfil. Olha, reparem que aqui as linhas se confundem, tá vendo? Porque provavelmente quem desenhou deve ter tido algum erro na hora, então a gente precisa adaptar. Então eu vou fazer uma nova linha por aqui, olha, dessa forma, e vou deletar esse excedente aqui. Então, às vezes, acertar o projeto da topografia pode ser um pouco trabalhoso, tá vendo? A topografia não necessariamente é uma coisa tão simples de você mexer. Às vezes exige um pouquinho de paciência e quando você está trabalhando com algo muito complexo, isso pode ser mais demorado também, tá? Normalmente eu farei isso aqui de forma mais simplificada para vocês, só que eu estou fazendo mais detalhado só para vocês verem as dificuldades que às vezes acontecem e que vocês podem acabar passando e vocês vão ter esse vídeo para poder tirar essa dúvida também, tá? Então, olha, estou tirando quase tudo. Aí aqui, ó, tá vendo? Repara, nesse caso aqui ficou uma aberta aqui e uma abertura aqui. Então eu vou fechar aqui pelo meio do caminho. Como o arquivo não está completamente correto, eu vou ter que estipular nesse caso como é que eu vou fechar isso. Então eu vou selecionar essa linha daqui e vou mandar fechar com essa linha daqui, ó. E vou deletar esse excedente, ó. Deletei. Mas eu fechei esse meu perfil nessa ponta. Agora só falta fechar o perfil aqui. Então vou clicar aqui, ó, vou clicar aqui. Reparem que, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para mostrar. No Revit, quando eu crio, eu posso criar uma linha de qualquer maneira, mas quando eu passo uma linha aqui no ponto, tá vendo? No endpoint, né, que chama de ponto final, naquela linha, ele me coloca um quadradinho rosa, tá vendo? Quer dizer o quê? Que eu estou pegando exatamente na ponto final, e quando eu jogo para cá, olha, eu não posso só jogar próximo.
se eu passar o mouse em cima, olha, tá vendo que ele está me trazendo outro quadradinho rosa? Quer dizer que ele está pegando de ponto final a ponto final. Isso é importante para quê? Para que não fiquem pontas sobrando. Então, se eu conseguir fazer isso tudo sem nenhuma ponta sobrando, quando eu der o OK, ele vai aceitar. Se der algum erro, ele vai mostrar o erro. Vamos ver, olha, ele deu um erro aqui. Vamos ver onde é que está. Ele está me dizendo o seguinte: uma linha não pode intersectar a outra. Então, para eu ver onde está esse erro, eu posso mostrar aqui esse show, tá vendo? No português seria o exibir. Não continuar. Olha isso daqui, ó, tá vendo? Quando eu dou um zoom, olha o que está acontecendo. Ele não pode ter uma intersecção assim. Então, eu vou ter que dar um trim daqui e aqui. Ele cortou e sobrou essa pontinha aqui, que é só eu deletar. Mas repara o seguinte, olha, tá vendo que fica uma linha cinza? Isso foi um erro do próprio AutoCAD, o arquivo já veio com esse erro, tá? Então, agora eu vou dar o OK. Olha, não acusou nenhum erro, acabou, finalizou. Ele já criou as minhas ruas na minha topografia. Ah, como é que eu não estou vendo aqui? Porque eu estou vendo a planta baixa do térreo. Então, vamos voltar lá para a vista em 3D, tá vendo? 3D View, tá vendo? Vamos lá na vista 3D. E eu já vou ver a minha rua criada na minha topografia. Olha lá como é que ela fica. Então, ela está seguindo direitinho. Então, a partir daqui, vocês vão criando as suas ruas. Se quiserem criar calçadas, basta usar o mesmo esquema. Então, vocês podem, por exemplo, vir aqui, ó, novamente térreo, criar, nesse caso, uma nova sub-região, tá vendo? E usar o mesmo esquema, só que criando as calçadas. Então, por exemplo, se fosse criar uma calçada aqui, eu vou usar aqui o tab novamente, olha. Só que a calçada precisa ir para fora do meu projeto. Então, eu posso criar aqui, vai ter uma aba de offset, que em português seria o deslocamento. Eu vou colocar 1,20 m, que seria a calçada ideal, mesmo que não esteja sendo feito em código direito, mas vamos pegar o ideal. Repare quando eu coloco o mouse em cima, olha, e vai me colocar uma linha pontilhada lá para cima, indicando onde que essa linha vai ser criada. E muitas vezes ele me deixa usar o tab também, mas nem sempre. Olha, nesse caso, ele não está me deixando usar o tab. Opa, ele deixa assim. Vamos criar novamente, ó. Offset com 20. Ó, aí eu clico fora aqui no caso, opa, cliquei mais, ó. Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, ponteado aqui em cima, tab, e já me criou lá o perfilzinho na calçada. E lembrando que no final eu vou ter que fechar esse perfil aqui também, tá? Isso é bem importante. Então, deixa eu cancelar isso porque eu não vou mostrar, não vou criar a calçada inteira aqui. Então, gente, a ideia era essa, só para mostrar para vocês como é que eu faço para criar a minha topografia já com minhas ruas. Então, quem estava com dificuldade agora já pode começar a fazer as suas, tá? Então, vocês podem treinar em casa. E é isso. Então, depois eu vou ver se eu crio outros vídeos para mostrar detalhes em relação à plataforma de construção, como acertar um nível ou outro, mas isso aqui vai mais para porque eu vi que existia essa dificuldade para vocês, tá bom? Então, boa sorte, quero ver o projeto de vocês e qualquer dúvida, só falar. Abraço.